Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5 sobre os novos sons. Então, nós já falamos um pouquinho sobre este capítulo e nós terminamos falando sobre o serialismo de Schoenberg. E aí nós falamos sobre a reação das pessoas ao verificarem o novo. Geralmente a gente tem aquela ideia de repúdio das pessoas quando verificam algo novo, falam que não é bom e assim por diante. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia aí dos novos sons, tá ok? Então, ele fala o seguinte: o serialismo de Schoenberg definitivamente não se limitou às suas próprias composições. Ele foi seguido por compositores que o desenvolveram em outras variedades. Afinal, a sonoridade da música serial atraía artistas que desejavam um novo na música. Então, ele atraía as outras pessoas com essa ideia aí do serialismo dele, tá? Assim como os pintores abstratos da época experimentavam formas e cores puras, compositores seriais como Pierre Boulez experimentavam formas diferentes de estruturar notas musicais. Até hoje, se ouvirmos essas composições, veremos que se parecem com algo realmente moderno para os nossos ouvidos. Então, ou seja, quando a gente pensa em artistas novos, geralmente eles atraem novas pessoas porque querem fazer igual eles faziam. E quando a gente pensa em música nova, este Schoenberg ele também começou a atrair outros músicos por conta do que ele estava fazendo, tá ok? Então a gente tem o compositor alemão Stolheim, que também desenvolveu experiências musicais com séries de notas, embora no início ele tenha se oposto à maneira de Schoenberg. Então, inicialmente ele não gostou, mas depois ele falou: acho que eu também quero fazer alguma coisa nova e assim por diante. Então, grande parte do seu legado foram suas experiências com sons eletrônicos, que o fazem ser reconhecido como o pai da música eletrônica. Acreditam que é o pai da música eletrônica? Então, no final dos anos 40 e início dos anos 50, surgiu aí o gravador da fita cassete, que foi um grande acontecimento para os compositores que buscavam experimentar com a ajuda de novas tecnologias. Então, a Pro colocou uma imagem aí de uma fita cassete, não sei se vocês conheciam ou não, né? Mas a proposta dela era, a gente colocava ela no rádio e aí tinha uma função para você gravar. Geralmente elas vinham sem gravar nada, né? Você colocava lá no rádio e colocava uma função de gravar. Então você ficava esperando a música tocar na rádio para poder usar esse tipo de som aí. E no caso dos experimentos de música, eles conseguiam gravar o que eles estavam fazendo, tá? O disco vinil, ele era limitado e os outros aparelhos com os quais se podiam manipular ondas sonoras ainda não trouxiam as possibilidades que a fita trazia. Então, por isso que os artistas migravam aí para essa ideia da fita cassete, tá ok? Uma grande empolgação por parte dos compositores em trabalhar com esta forma de música estava no fato de que podiam apreciar sua obra pronta e escutar sem ter que esperar pela disponibilidade de instrumentistas. Então, como eu disse, eles podiam colocar na função de gravar e aí eles faziam os experimentos deles, depois eles paravam de gravar e eles conseguiam escutar o que eles tinham feito. Então, essa proposta era muito válida para eles, tá? Bastava produzi-las e gravá-la eletronicamente. Para Stolheim, essa era uma realidade muito atraente, porque fazer música eletrônica pura, como ele dizia, né, foi o seu grande desejo inicial, algo que ninguém tinha feito, tá? Entretanto, depois de alguns experimentos, tornou-se mais interessados em misturar elementos, como sons naturais gravados e produzidos eletronicamente. Durante os experimentos, ideias surgiram, como o de acelerar uma sinfonia de Beethoven em 10.000 vezes, até que se tornasse um único som, ou fazer o contrário, prolongar um único som até que ele se tornasse extenso quanto à única sinfonia aí, tá ok? Aqui a gente tem uma imagem do Wassily Kandinsky. Então não me lembro se a gente falou sobre ele na última aula ou não, mas o Kandinsky ele é um artista abstrato, né? Que ele trabalha escutando música. Então a principal característica dele é que ele colocava a música para escutar e a partir da escuta ele desenhava. Então é legal a gente pensar que provavelmente ele também gostava muito desses experimentos aí, como ele também era um artista que experimentava na arte abstrata, tá ok? Por mais esquisitas, então, que as ideias pareçam, elas são a essência da mente investigativa, como a dos compositores do Stolheim.
Mais adiante começaram a surgir então os sintetizadores, que eram equipamentos que produziam uma diversidade de sons eletrônicos e podiam ser manipulados por botões. Foram os percussores do instrumento que conhecemos hoje como teclado. E isso trouxe grande avanço nas produções de sons eletrônicos para gravações. Então, ou seja, se a gente pegar um teclado hoje, ele tem uma série de sons, uma série de ideias aí dessa ideia dos sons eletrônicos, tá ok? Você consegue pôr a música para tocar e tocar ao mesmo tempo o teclado e assim por diante. Stolhens, porém, assim como outros compositores da época, ele estava mais interessado em produzir música eletrônica ao vivo, manipulando equipamentos musicais eletrônicos e convencionais. Algo muito interessante em toda a sua trajetória são as partituras criadas por ele para registrar novas formas de música. A partitura, por exemplo, da peça Refrain, de 1959, por exemplo, ela foi feita de maneira circular e com uma tira de plástico transparente, sobre o qual estava escrito o que seria o refrão da música, que pode ser movido para qualquer ponto da partitura, sobrepondo os sons deste refrão aos sons escritos por outras partes. Esse interesse, então, e essa abertura às múltiplas possibilidades de sons também foram desenvolvidos pelo John Cage. Então, não sei se vocês já escutaram ele falar desse nome ou não, mas ele é pioneiro na área musical, né? Ele é sempre muito mencionado aí, porque ele gosta muito de mencionar sobre o silêncio, e a gente vai entender isso mais para frente, tá? Então, ele é pioneiro, como Stolhens, eu não sei se estou falando o nome dele certo, tá? Da música eletroacústica. Porém, Cage, ele seguiu com suas experimentações por outros caminhos, principalmente os que estudaram a música oriental e, posteriormente, a desenvolver a sua música aleatória. E a gente vai ver sobre isso. Então, na própria música serial e eletroacústico, já se iniciaram reflexões sobre o controle do compositor sobre a obra. Afinal, partituras escritas por manipulações numéricas e músicas formadas por manipulação de frequências sonoras já estavam propensas a terem execuções milimetricamente exatas. Diversos elementos podiam variar em uma ou outra, mas elas eram tudo muito certinho, tudo muito programadinho na música eletrônica, tá? Cage, por sua vez, ele escolheu o acaso como forma de criação. E ele teve uma experiência muito emblemática, que foi a obra 433, de 1952, tá? O que significa essa obra aí? Se vocês notarem ele aqui, ó, ele marcou uma apresentação e aí o pessoal foi até o local onde era essa apresentação, era tipo um teatro, tá? E aí a proposta dele era a seguinte, ele sentou em frente a esse piano, marcou o tempo de 4 minutos e 33 segundos e ele ficou exatamente nessa posição aí, ó, como se ele fosse tocar. Porém, ele não tocou durante 4 minutos e 33 segundos. E aí as pessoas que estavam no auditório começaram a fazer barulhos. Por exemplo, criança chorou, alguém se levantou, alguém espirrou e assim por diante. Então ele fala, né? Em sua apresentação, o instrumentista sobre o palco senta-se à frente de um piano, ajusta um contador de tempo e não toca nenhuma nota durante 4 minutos e 33 segundos. Feito isso, ao contrário do que se pode se pensar, não se trata mais de 4 minutos de silêncio, mas sim dos sons aleatórios que serão ouvidos na sala de concerto durante o tempo da peça, cada vez que a obra for executada. Assim, ela será sempre diferente. Ou seja, pode ser que alguém espirre, alguém levante, uma criança chore, e assim por diante. E depois dos 4 minutos e 33 segundos, ele levanta deste piano, agradece o pessoal e sai. Claro que ele foi muito criticado por essa apresentação. Imagina, você pagar um convite para ver o moço sentar na frente do piano e não tocar nada, tá? Mas era essa a proposta dele, era essa a proposta de revolta aí, de falar que os sons, eles podem ser aleatórios e diferente de acordo com cada apresentação, tá? Essa ideia, então, ela foi criada por Cage por meio de 2 momentos em que ele viveu em 1951.
O primeiro foi quando ele entrou numa câmara anecoica na Universidade de Harvard, procurando compreender o silêncio total. Então ele entra numa sala acústica, na verdade, e aí ele quer compreender a proposta do silêncio. E aí ele fala o seguinte: olha, eu vou ficar um tempo nessa câmara anecoica e eu vou ver como é que o silêncio se comporta, se de fato a gente consegue ter o silêncio total. No entanto, ele relatou ao engenheiro responsável pelo local que havia ouvido 2 sons, um alto e um baixo, e descobriu que os sons eram a batida do seu próprio coração. Então, ou seja, ele descobriu, entrando nessa câmera anecoica, que o silêncio também não é possível. Por mais que a gente fique numa câmera completamente isolada de outros sons, a gente sempre vai ter os sons do nosso próprio corpo, né? Eu costumo sempre mencionar essa aula quando meu primeiro filho nasceu. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade aí de ficar em casa à noite, sozinhos, quando, né, está tudo em silêncio e assim por diante. Meu filho, ele tinha uma facilidade de acordar com qualquer som que estivesse ao entorno dele. E aí, por diversas vezes, eu ia até o berço dele e o meu pé estrala muito durante a noite. Não sei se de vocês estrala ou não, mas cada vez que eu chegava pertinho dele, meu pé estralava e o bonito acordava. Eu ficava com um ódio mortal do meu pé. Então, por mais que a gente não queira, nosso corpo, ele emite sons, né? Às vezes, o ronco da barriga quando a gente está com fome. Vamos supor que a gente está numa entrevista de emprego. E aí você está do lado de alguém e você está com fome, porque foi marcada para a hora do almoço aquela entrevista. Sua barriga ronca é constrangedor, gente, é constrangedor. Então, o ronco da barriga também é algo que não dá para a gente poder evitar, tá? Então, essa experiência do John Cage, ela é muito legal, porque ela mostra exatamente isso, que mesmo que a gente fique completamente em silêncio, esse silêncio, ele é impossível, tá? Então, surgiu-lhe o pensamento de que nunca haveria o silêncio na vida, sempre sons e sempre música. Em outra ocasião que o inspirou foi a exposição de pinturas totalmente em branco do seu amigo e artista Robert Rauschenberg. A ideia de Rauschenberg estava relacionada ao fato de que as pinturas mudavam de cor com as mudanças da luz do ambiente. Então, ele também falava sobre isso, sobre o quanto a luz do ambiente pode interferir naquele branco, que é a mesma coisa do silêncio, o quanto um sonzinho de nada às vezes pode interferir no silêncio do ambiente. Então, 4 minutos e 33 segundos, afinal, estava completamente ligada às tendências conceituais das artes visuais da época. Então, ou seja, a música e a arte, elas estavam interligadas aí, tá ok? Ou seja, esses experimentos, essas coisas de novidade dos artistas, elas são legais aí para a gente entender como que os artistas falavam dessas tendências novas, tá ok? Bom, atividades da semana então. Tem pouquinha coisa, vocês têm um exercício para conferir, página 303, exercício 1, 2 e 3 apenas, e um exercício prático, que é o da página 301, exercício 5. Vocês vão fazer no caderno, tá, gente? Então, assim como Kandinsky se inspirou na música de Arnold Schoenberger para criar algumas de suas pinturas, faça uma pesquisa sobre as músicas do compositor, escolha uma e, após uma audição concentrada, crie um desenho no caderno de artes, explorando formas e cores com base nas sensações geradas a partir do que você escutou. Então, vocês vão escolher uma música do Schoenberg, escutar e desenhar conforme escutam. Vocês vão ser tipo uns Kandinskys para mim, tá ok? Bom, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.